Pessoal, e aí, vamos lá de novo? Então, olha só. No exemplo anterior, a gente discutiu a respeito de uma linha carregada e depois a gente discutiu a respeito de um anel de cargas, né? A gente viu que um anel de cargas, a gente pode usar um sistema de integral para resolver o problema, considerando que a distribuição de cargas é uma distribuição linear. Nesse próximo exemplo, a gente tem um arco de anel, né, num arco de circunferência, no qual foi distribuído cargas uniformemente. Né, e o problema diz o seguinte, a figura abaixo mostra uma barra de plástico com uma carga menos Q uniformemente distribuída. A barra tem uma forma de um arco de circunferência de 120 graus, então 60 e 60, e os eixos das coordenadas são escolhidos de tal forma que os eixos de simetria da barra e do eixo X, a origem P está no centro da curvatura do arco. Tá? Em termos de Q e R, qual é o campo elétrico E produzido pela barra no ponto P? Tá? Então, olha só, nós vamos tentar mostrar qual o valor do campo elétrico aqui nesse ponto, ou seja, o campo elétrico resultante nesse ponto produzido por esse arco de circunferência carregado com uma carga negativa. Perceba que aqui já deu as respostas, que o módulo do campo elétrico, e aqui em termos de vetores unitários. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos na sequência. Então, primeiramente, como é uma distribuição linear de cargas, vamos escolher aqui os elementos. Tá? Um elemento de comprimento, o elemento ds, da mesma forma que a gente fez no exemplo anterior. Tá? Então, olha só, está aqui o elemento ds, que vai gerar um campo elétrico aqui. Como a barra de plástico está carregada negativamente, o campo elétrico tem que estar daqui na direção de entrada nas cargas. Tá? Então, está aqui o DE, na direção de entrada, e aqui um ângulo θ, que vai variar desde menos 60, que é aqui para lá de baixo, até 60 graus, que é aqui para lá de cima. Tá? Então, ele coloca aqui um DE nesse ponto e um DE', que seria o elemento simétrico de carga do outro lado. Tá? O mesmo que esse aqui vai gerar nesse ponto, esse aqui vai gerar nesse ponto, devido à simetria do sistema. Bom, dq é lambda ds novamente. Só lembrando, eu gosto de colocar a expressão do campo elétrico de uma carga elétrica pontiforme para vocês saberem de onde partir. Tá? Então, para uma carga elétrica pontiforme a gente usa essa expressão, mas aqui uma distribuição de cargas, toda vez que é distribuição de cargas a gente tem que utilizar a expressão com dE. Então, dE 1 sobre 4 pi epsilon 0 dq sobre r quadrado. E agora a gente tem que ver quem que são as grandezas. Quem que é o r quadrado e quem que é o dq. E se o dE depende ou não do ângulo. Então, dq é lambda ds. Então, vamos substituir. Lambda ds. A distância r vai mudar nesse caso? Se vocês olharem, o que acontece? Não é um arco de circunferência? Então, a distância sempre vai ser a mesma. Né? Então, eu posso reescrever o dE. Só que agora, perceba o seguinte, que o ângulo θ está nessa posição. Novamente, esse vetor ele vai ter componentes, tanto aqui, uma componente no eixo X, tá? Essa componente do DE, e também vai ter aqui uma componente ao longo do eixo Y. Perceba aqui, essa é a componente do eixo Y. Só que para cada componente do eixo Y, para cima, vai ter uma componente do eixo Y para baixo. Em consequência, essa componente anula com essa componente. Então, você pode desprezar o campo elétrico na direção do eixo Y. E vai sobrar só a soma do campo elétrico na direção do eixo X, que é para cá. Porque para cá não vai ter ninguém para contrabalancear para esse lado de cá. Então, a resultante vai ser dE cosseno θ. Tá?
e dê cosseno θ, então vamos repetir esse termo, está aqui, e colocar o cosseno θ ds, que é da expressão já. Qual o comprimento total do arco de circunferência? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Se a gente olhar aqui, como é que a gente calcula o comprimento total desse arco? O comprimento total é r vezes θ, né? Porque se a gente lembrar o comprimento de uma circunferência, o comprimento de uma circunferência não é 2πr? 2π é o ângulo de 360 e r o raio. Então, se você tem um arco, você tem que o comprimento é o raio vezes o ângulo θ. Então, quando você pega um ds, que é o caso daqui, ó, quem que é a derivada desse cara? A derivada desse cara é ds, r, que é a constante, dθ. Tá? Então, perceba que agora nós escrevemos o ds em função do ângulo θ. Porque é o ângulo θ que varia daqui até aqui. Tá? Substitui na expressão. Substitui na expressão o ds por r dθ. E agora vamos integrar dos dois lados. Então aqui vai ficar aí, integral de d cosseno θ, que é essa expressão aqui. Esse cara e o r pode sair da integral, perceba que saiu da integral, né? Esse rzinho vai cancelar com esse 2 aqui, que acho que já tem aqui. E vamos integrar cosseno de θ dθ. Cosseno de θ dθ, todo mundo aí que está assistindo sabe integrar com o pé nas costas, meio desconfortável, mas dá para integrar. Todo mundo sabe, né? O que é integral de cosseno? Integral de cosseno é seno. Aí vamos substituir os limites. Seno de 60 menos seno de menos 60. Vocês batem aí na calculadora, encontram esses valores, faz a soma aqui e vocês vão encontrar esse valor para o campo elétrico. Ou seja, o campo elétrico é 1,73 lambda dividido por 2y0r. Tá? Naturalmente, se quisesse colocar o vetor, vocês iam colocar aqui processo vetorial, ficaria o campo elétrico vetorial E na direção Rzinho chapéu, né, se fosse para escrever ele na forma vetorial. Tá? Então vocês viram que esse já não é um problema tão complicado, mas é algo totalmente novo também, que vocês não estão acostumados. Então por isso que requer o treino. Tá? Vejo vocês na próxima aula. Grande abraço.